Esse mês tem sido falado sobre família, né? A temática família, famílias seguras. E hoje eu queria pensar um pouquinho com você sobre olhar para além dos milagres, dentro dessa família segura, que é uma indagação. A gente precisa olhar com os olhos espirituais, entendendo que nem sempre aquilo que está diante dos nossos olhos físicos é o mesmo diante dos olhos espirituais. E eu queria, para essa reflexão, como pano de fundo, ler com você 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós leremos do 8 até o verso de número 17. 1 Reis 17, do verso 8 ao 17. Muito obrigado, irmão. Primeiro Reis 17, do 8 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e, por fim, morreu. Você pode ler junto comigo esse verso? Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e, por fim, morreu. Elias tinha sido levantado por Deus e havia profetizado que a terra ficaria sem chuva por 3 anos. Quando ele acaba de ministrar essa palavra diante do rei Acabe, Deus manda Elias para Querite. E lá em Querite, Deus reserva a ele um rio, uma fonte de água, um córrego, para que ele pudesse dali tirar a sua hidratação. Só que depois de um tempo, Deus vem a ele e dá a ele uma nova direção. Elias, agora você sai de Querite, e aquele riacho tinha secado, e ele muda a direção de Elias e o manda ir para Sarepta. E em chegando lá, você vai ser sustentado por uma viúva. E aí a gente sabe o contexto de uma viúva, especialmente nessa época. Salvo ter filhos com uma boa condição financeira, ou de alguma forma essa mulher tenha herdado bens do seu marido, era uma desgraça ser viúva. Se já é difícil nos dias de hoje, com alguns benefícios mínimos que sejam, mas alguns amparos legais, naquela época não. Então era muito difícil a vida de uma viúva. O fato é que Elias chega a Sarepta e a mulher está catando os gravetos. Essa mulher, ela configura bem a situação de uma viúva naquela época, porque o texto a descreve como uma mulher que está catando gravetos para fazer na sua casa, com o que ela tem, com um punhadinho de farinha, com um pouquinho de suprimento que ela tem, fazer a sua última refeição, e ela mesmo diz que vai fazer essa comida, comer, dar ao filho, e ambos vão só esperar a morte chegar.
E aí é interessante, porque nesse contexto, Elias vai dizer para ela, e mesmo ela tendo disso tudo, ele diz, olha, você faz o seguinte, você continua fazendo o que você está fazendo aí, catando os gravetos, faz lá, só que faz primeiro para mim, depois você come, você e seu filho. E aí ele fala isso para ela, e logo declara, após uma indagação dela, porque ela vai dizer, olha, o Senhor, ainda que o Senhor, seu Deus, pudesse fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada, eu só tenho isso que tenho, que falei. Mas ele declara sobre a vida dela uma bênção, ele diz, olha, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não vai terminar, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. E o que acontece aqui é um milagre, porque aquilo que o profeta libera sobre a vida dela acontece. É exatamente conforme ele falou, a gente vê o prosseguimento do texto. E se a gente fosse pegar aqui o ponto ápice do texto, num primeiro momento, ou numa lida rápida, eu mesmo já preguei nesse texto, vendo por uma outra vertente, o ponto ápice desse texto poderia ser essa bênção, esse milagre. Azeite e farinha não faltando naquela casa, perdurando todo aquele tempo, isso no espaço de 3 anos. Imagina, um milagre ininterrupto, 3 anos na sua vida. É muito milagre. Um milagre que é contínuo durante 3 anos. Isso é tremendo, é algo sobrenatural. Só Deus pode fazer. Mas eu quero olhar como proposta dessa mensagem nessa noite, para além dos milagres. Nós temos esse primeiro milagre no texto, declarando que azeite e farinha nessa casa não mais faltou. Porque tem milagre maior nesse texto. E aí a gente poderia imaginar, bom, ela disse que o filho ia morrer, de fato ele morre, e depois há uma ressurreição. Então é a ressurreição o maior milagre desse texto. Não, eu quero dizer para você que também não é o maior milagre desse texto. E olha que a gente está falando aqui de só milagrão, né? É milagre assim, com um peso, porque 3 anos, farinha e azeite não falta. Agora o filho da mulher morre, mas o homem de Deus está ali e o ressuscita pelo poder de Deus. Mas não, eu quero nessa noite olhar com você e fazer uma exposição aqui de um milagre muito maior que acontece, só que esse milagre eu só vou contar no final. Porque se eu contar agora, você vai embora e não vai ouvir o final da mensagem. Então eu vou guardar esse segredo comigo e eu só conto no final para prender você até o final. Brincadeiras à parte, eu quero em primeiro lugar destacar aqui que olhar para além dos milagres, nesse ambiente que precisa ser um ambiente seguro, que é o ambiente familiar, nos faz ver que não basta o cheiro de pão na casa, se tem gente morrendo dentro dela. Não basta o cheiro de pão na casa, se tem gente dentro dela morrendo. No início do texto há o relato que essa mulher está com escassez, ela não esconde isso. Ela deixa claro isso para o profeta. Ela é direta. E ele diz, tudo bem. Parece que ignorando o que ela fala, e ele está dizendo, olha, não, tudo certo, mas faz primeiro um pouco de pão para mim, e depois faz uma refeição para vocês. E aqui é interessante, porque ela podia dizer, mas que profeta abusado. Chegou agora, está querendo sentar na janela. Eu estou dizendo para ele que tem pouca coisa. Você imagina, pastor Davi chega na tua casa e diz, olha, infelizmente hoje, poxa, a gente está aqui no final do mês, a compra não foi feita, a gente tem aqui um negocinho que a gente está guardando para logo mais jantar. Aí ele diz assim, não, faz o seguinte, vocês podem até jantar, mas me dá a comida primeiro aqui. Eu não sei como seria você aí, mas acho que seria, pastor, não está entendendo. O profeta aqui, ele diz, olha, faz para mim primeiro. E você sabe que crente com fome é terrível. E agora tem 2, agora tem 3. E o profeta está com fome. Ele diz, não, faz para mim. Ela não indaga. Ela poderia dizer, mas dá mal para mim, meu filho, e você me pede que eu faça primeiro para você? Sim, primeiramente para mim, depois você faz para vocês. Mas o fato é que ela faz. Ela faz o que o profeta falou, e ele fica ali esperando o pão quente chegar. E ela traz o pão, o profeta diz então, o que a gente já viu, azeite e farinha não vai faltar. E é exatamente o que o verso de número 15 e 16 diz. Porque o verso 15 diz que ela fez conforme Elias disse, e assim Elias disse à mulher que a família dela tinha alimento para muitos dias, teria alimento para muitos dias.
No verso 16, confirma dizendo: sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. O que está acontecendo dentro dessa casa aqui? A gente pode fazer algumas leituras, sem que isso abra precedente para heresia aqui, ou coisa parecida. Mas a gente pode conjecturar algumas coisas. Apesar da Bíblia não se ater a essas informações, o que a gente percebe é que Elias possivelmente tenha ficado hospedado na casa dessa mulher. Porque foi isso que Deus mandou ele fazer. Vai para Sarepta e fica lá, porque a mulher vai te dar alimento, ela vai te dar guarita. Tanto é que quando o filho da mulher morre, quem ela chama? O profeta. Então é sinal de que ele está por perto, de que ele está ali. A despensa da casa fica cheia. A família agora pode comer. A gente não sabe se outras pessoas se chegaram também ali para participarem desse milagre. Mas o fato é que o fogo nessa casa era aceso todo dia. Que essas mãos na panela todos os dias trabalhavam. Porque farinha e azeite não faltava assim por muitos dias. É interessante porque eu fico imaginando você indo ao mercado e fazendo a compra do mês e você não precisar fazer essa compra por 3 anos. Olha que maravilha. O azeite, do preço que está, irmão. Imagina, tu comprar uma garrafinha de azeite, que está uma fortuna. Se diz eu fui comprar repreendi a gôndola, porque eu falei, é impossível, esse preço aqui está repreendido, em nome de Jesus. Falei, é isso mesmo, 500 ml, quando eu fui ver, não, era 400, porque agora eles estão fazendo isso, não é? Estão diminuindo as coisas. A gente comprava uma caixa de bombom antigamente, vinha 30 bombons dentro, hoje vem 15, 13, sei lá o quê. Diminuindo as barras de chocolate, a gente tem que lutar contra isso, irmão. Tem que mais chocolate para nós. Mas o fato é que, imagina você ter azeite na sua casa e você usa o azeite, quando vai pegar a garrafinha, ela está cheia. Maravilha, bênção de Deus. Assa pão, come pão, faz bolo. Só que depois dessas coisas, o filho da mulher morre. E, obviamente, vamos fazer aqui um exercício de reflexão. Salvo uma fatalidade, ninguém morre de repente. Ninguém fica doente de repente. Você pode até se surpreender por um diagnóstico cuja doença estava incubada. Mas, ao passo que os sintomas vão aparecendo, a gente vai entendendo que não está bem, que precisa procurar ajuda. Ninguém morre de saúde. Fulano morreu de quê? Estava muito saudável. Não, morre porque está doente, morre porque passou mal. Como disse, salvo uma fatalidade. Mas o organismo vai dando sinais. Por exemplo, a febre é uma bênção. É ruim de ter febre, mas é uma bênção, porque ela é um alerta. Opa, tem febre, tem alguma coisa errada, tem infecção. Vamos ver e tratar a causa. Mas a febre denuncia que algo está errado. O fato é que essa mulher, ela parece estar tão envolvida com o milagre, que esse menino estava vivendo num ambiente também de milagre, a sua mãe como instrumento para a evidenciação desse milagre, só que não basta o cheiro de pão dentro de casa, se nela tem gente morrendo. Esse menino ficou doente, ele agora morre, e ela não parece não perceber, parece não se atentar para o fato de que aquele menino está piorando, de que aquele menino está ficando doente. Irmãos, semanalmente, nós que somos servos de Deus, estamos vivendo num ambiente de milagres, e isso é maravilhoso. Um ambiente como um culto desse que nós estamos participando, enquanto nós adoramos, enquanto nós celebramos, enquanto nós exaltamos ao nome do Senhor, grandes coisas Ele faz por nós. Enquanto nós aqui estamos, Deus está atuando na vida de alguém que nós gostaríamos, de repente, que estivesse aqui com a gente, mas não está. Mas o poder de Deus se faz nesse lugar e também opera lá. Mas não basta estar num ambiente de milagres, se dentro da nossa casa, mesmo com cheiro de pão, tem gente morrendo nela. Nós precisamos olhar para além dos milagres. O maior milagre desse texto, definitivamente, não está concentrado em cima de um monte de lenha, dentro de uma panela. O maior milagre desse texto não é nem a ressurreição dessa criança, mas, ao mesmo tempo, maravilhoso é estar inserido num ambiente de milagre, um ambiente profético, um ambiente onde a palavra é liberada e a bênção se cumpre nas nossas vidas. Mas nós precisamos estar atentos. Se queremos um lar seguro, uma família segura, precisamos, para além do cheiro de pão, e nós temos o pão vivo que desceu do céu na nossa casa,
Mas nós precisamos estar atentos, porque ainda assim é possível ter o pão da vida dentro de casa e ter gente morrendo dentro dela. Vamos analisar aqui mais um pouquinho. Qual o problema inicial dessa história? Falta de alimento. Era uma casa em que aqueles que por ali passavam não sentiam mais o cheirinho de pão. Aquele pão fresco. E aí eu convido você agora a acessar a sua memória afetiva e ir lá para a casa da vovó, do vovô ou da mãe, onde à tarde eram feitos aqueles bolinhos de chuva ou de nata, e aquele cheiro invadia a casa, ou o bolo, né? Muitos de nós temos a nossa memória afetiva nisso. Ora, era algo muito comum nessas casas. Tem coisa melhor do que a gente chegar na padaria, na hora que o pão saiu? Parece que a gente ganhou um prêmio, parece que a gente está vendo Jesus em glória e a gente adentrando ao céu. A gente chega em casa e diz o quê? Olha, está quentinho. E a coisa mais maravilhosa, é quase uma teofania, é quando a gente passa a manteiga no pão e derrete. A gente dá glória para glorificar de pé, igreja. É maravilhoso, a gente parece que ganhou né? Não vou falar loteria, que crente não joga, né? Mas o fato é que parece que a gente ganhou um prêmio. Dá para a gente imaginar como era a casa dessa família antes, porque era muito habitual. Alimento base para a humanidade naquele tempo, pão, bolo. Era uma casa como as demais, tinha essa prática, mistura de ingredientes, sova massa, assa pão, assa bolo, o cheiro toma conta do ambiente. Mas essa casa que antes tinha o cheiro do pão, não mais o tem. E quando volta a ter, mesmo nesse ambiente de milagre, algo terrível acontece dentro dessa casa. Nós precisamos vigiar, porque apesar do cheiro de pão que sentimos todos os dias na nossa casa, há também um cheiro de morte que tenta circundar a nossa casa. E a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, o adversário de nossas almas, anda em derredor como um leão, rugindo, bramando, esperando a oportunidade a quem possa tragar. Mas se ele está ao derredor, louvado e bendito seja o nome do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então estejamos atentos e façamos da nossa casa um ambiente seguro. E só há segurança na nossa casa, na nossa família, se o Senhor for o edificador dela. Segundo lugar, quando nós olhamos para além dos milagres, nós entendemos que a nossa boca pode ser instrumento de vida ou de morte dentro de casa. A nossa boca pode ser um instrumento de vida ou morte dentro de casa. Há uma canção antiga que a gente aprendia na igreja, que era cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, olhinhos, com o que vê, né? Era essa vertente. Essa mulher havia decretado uma palavra de morte sobre a sua casa. Ela disse, eu vou fazer a comida, nós vamos comer e acabou, vamos morrer. O milagre da provisão de Deus chegou, gente? Chegou, mas o filho dela morreu, e ela havia dito que o filho ia morrer. Isso aqui é importante, porque na prensa da vida, no desespero dos momentos angustiantes, a gente diz coisas que não deveríamos dizer. A gente precisa vigiar a nossa boca, a gente precisa vigiar, especialmente na hora da tribulação. Nós somos convidados pelo inimigo a liberarmos palavras que não deveríamos liberar. E no mundo espiritual, Satanás reivindica cada uma delas. Talvez você não esteja atento às coisas que você tem dito, ao próprio respeito e a respeito de quem habita com você. E você precisa ser vigilante com isso. Já pensou? Se dissesse para você aqui nessa noite, olha, você não sabia, mas sua casa estava microfonada. O irmão lá do som gravou tudo. E agora nós vamos passar aqui no culto o áudio da semana inteira. Poderia soltar o seu? Se fosse o meu, dizendo, pelo amor de Deus, deixa eu morrer ali rapidinho e nem volto. Porque quanta coisa a gente fala e não deveria falar. Quantos momentos a gente acaba atravessando as coisas. E Tiago vai dizer no capítulo de número 3, do verso 8 ao 9, especialmente, ele vai dizer, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é indomável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva ao Senhor, bendiz ao nome, mas outras vezes amaldiçoa as pessoas, a quem Deus criou a sua imagem. Assim é a bênção
e a maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, não está certo. Tiago, ele é categórico. E ele vai, na continuidade dessa fala, dizer, pode jorrar água boa ou amarga de uma mesma fonte? Então nós precisamos entender isso. Ou a nossa boca libera bênção ou vai liberar maldição. Não à toa, o livro de Tiago tem um capítulo que dá base e ênfase nessa questão. A língua é um dos menores órgãos. Ela não é o menor, porque o menor é a glândula pineal, que é responsável pela melatonina, que é o nosso relógio biológico, é que organiza o sono ali, que é do tamanho de uma ervilha, fica na nossa cabeça. Mas a língua é um dos menores. Mas mesmo sendo tão pequena, causa um estrago gigantesco. Se não for vigiada, domada, a gente precisa vigiar o que a nossa boca fala. A gente precisa entender, e aí eu não quero aqui, de maneira nenhuma, entrar por essa vertente. Há quem crê em, de alguma forma, maldição hereditária, outros não. Mas o que eu creio, definitivamente, é que existem padrões de comportamento que são repetidos se não forem quebrados. Porque eu creio na bênção que se estende de geração em geração. Mas eu creio também que um mau comportamento pode gerar dentro de um lar um comportamento repetitivo mal administrado. Então, quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, Abraão e Sara, ainda como Abrão e Sarai, quando eles são chamados por Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar, eles se envolvem numa mentira, porque Abrão olha para Sara e olha que eles já estavam na terceira idade. Eles já estavam aí, mas aquela turma parecia já ser igual a essa. Já estava na noite gospel, na night gospel, né? Eu achei o máximo aqui, já fiquei com vontade de vir, porque deve ser um negócio bacana, pela imagem ali, né? Então, de parabéns. Mas eles estão indo e Abraão olha para... Vou chamar de Abraão e Sara logo, né? Porque bem mais bonito esses nomes. Mas ele diz, olha, se a gente chegar lá e disser que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então, diz que é minha irmã. É só uma mentirinha. É pequeno. E aí eles chegam e a gente sabe o imbróglio que dá, e Deus intervém. E ele toma até um puxão de orelha de um rei. Aí Isaac nasce, cresce, se une a Rebeca. E o que ele faz? A mesma coisa. Papai fez, pode fazer também. Se mamãe, que já naquela idade era uma senhora de respeito, você, Rebeca, que está mais nova agora, eu que tenho que abrir meu olho. Diz que é minha irmã. E a mentira repete na vida dessa família. Esse casal tem filhos. E você lembra o fato curioso do nascimento de Esaú e Jacó. Aqueles gêmeos que nascem grudados, e Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. E era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas a venda da primogenitura faz com que agora seja Abraão, Isaac e Jacó. Mas o fato é que Jacó tem 12 filhos, esse que era o suplantador. Essa família é cheia de treta, essa família é cheia de problemas. Essa família é a família que Deus disse, eu vou fazê-los multiplicar e ser uma bênção. Sabe, tem duas vertentes nisso aqui, me deixa aliviado, que a nossa família não é tão ruim quanto essa. Então tem chance para nós. Você já vendeu seu irmão como escravo? Então você está melhor do que esses aqui. Porque essa família são 12 filhos aqui, à exceção de Benjamim, uma quadrilha formada. E eles, num primeiro momento, intentam contra a vida do irmão, para vender José, para matar José. Depois eles dizem, não vamos fazer isso não. E vendem como escravo, e a gente sabe a história. Ou seja, essa família tem um padrão de comportamento torto, que Deus vai trabalhando, que Deus vai ministrando, e que eles vão alterando a rota. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente declara, porque mesmo no ambiente de milagres, nós podemos liberar palavras que serão malditas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, e pode ser que mesmo com cheiro de pão, a palavra que prevaleça seja a palavra não de bênção, mas de maldição. Nós precisamos orar como Davi orou no Salmo de número 141, ele diz lá, Senhor, põe um guarda na minha boca. E aqui não, mas lá na igreja, eu penso que a oração devia ser, põe uma delegacia na minha boca, um guarda só não dá conta não. Aqui não tem isso não.
põe as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, para travar a boca. Quantas vezes eu me vejo nessa situação, dizer, eu preciso ficar com essa boca calada. E quantas vezes eu já disse, eu não falo mais nada. Daqui a pouco estou eu de bocão aberto. Põe, Senhor, um guarda na minha boca, toma o controle do que eu digo. É isso que Davi está dizendo. Se cada palavra que sair da nossa boca não for direcionada por Deus, irmãos, a gente fala coisa que não deveríamos falar e trazemos peso sobre a nossa própria vida. Porque no mundo espiritual, Satanás vai estar ali reivindicando. Você não falou isso? Nada do que eu faço dá certo. Vai dar certo quando, irmão? Acaba de sair do supermercado, diz, pô, não deu para comprar nem metade do que eu queria. Essa compra aqui não dura nem na metade do mês. Não vai durar mesmo. A gente precisa liberar a palavra de bênção, ao invés de ficar maldizendo. Diga, Senhor, não deu para comprar tudo, o Senhor sabia. O Senhor sabe, eu tive que ir tirando ali, tive que ficar organizando as coisas. Não, leva esse, leva aquele. A gente sabe a ginástica que é. Mas, Senhor, abençoa essas compras, Pai. Porque foi a condição que o Senhor me deu para comprar, e se o Senhor abençoar, é tudo que eu preciso. A gente precisa fazer isso. Poxa, esse salário é merreca, não dá para nada. Não vai dar mesmo. Eu creio que mesmo com um salário pequeno, sendo Deus o abençoador dele, Ele multiplica, Ele dá renovo. Aquele filho, esse filho é uma desgraça. Não haja com o que você está vendo agora, mas haja pelos olhos da fé. Porque muitos que hoje podem estar na gandaia, nas noitadas, virando de sexta para sábado, de sábado para hoje, um dia poderão estar aqui se derramando no altar do Senhor. Declarem sobre a vida deles. Esse filho é uma bênção. Está meio doido hoje, mas vai acertar. Jesus vai alcançar esse coração. A gente precisa declarar bênção, precisa declarar vida. Que vai morrer nada, porque aqui está o dono da vida. Dentro da minha casa habita o dono e Senhor da história, aquele que disse que mesmo que eu morra, nele eu viverei. Então não há morte aqui não. A gente precisa declarar isso, irmãos. Usar a nossa boca e usar como exemplo o nosso Senhor Jesus. Lembra o que Ele fazia? E tendo dado graça. Está uma multidão danada, os discípulos dizendo, Senhor, manda vazar esse povo. O supermarket ainda está aberto, eles passam por lá, compram as compras. Vamos embora, Jesus, é muita gente para alimentar. Jesus diz, olha, dá-lhes voz de comer. E aí, de repente, tem um lá mais desavisado. Eu trouxe 5 pães e 2 peixes. Então, me dá para cá. E levam a Jesus. E Jesus apresenta a Deus e dá graça. E a graça de Deus inunda aquele lugar. O povo come, dá para alimentar 5.000 pessoas. Irmão, vocês vão fazer um almoço aqui domingo que vem. Dá uma média aí, vamos botar 100 pratos. Você sabe a conta que dá. Ninguém vai lá na peixaria, vai ser o quê, pastor, o almoço? Peixada aí, ó, tá vendo? É Deus falando. Você não vai lá na peixaria lá e comprar 2 peixes, 5 pães. Não dá. Humanamente falando, não dá. Mas na mão de Deus, Deus faz multiplicar. É claro que Deus dá a gente a condição, Deus dá a gente a possibilidade, mas nos momentos em que nos vermos encurralados, que na nossa boca não sai a palavra de maldição, mas de bênção sobre a vida do nosso lar. Senhor, esse não dá, mas se o Senhor abençoar, vai até sobrar. E a gente sabe, a gente que anda com Deus sabe, a matemática não fecha. Você faz conta para lá, para cá, e você diz, não sei como foi, mas eu venci mais um mês. Vem outro por aí. E Deus vai mantendo a nossa vida de pé. Então, cuidado com o que os seus lábios têm dito dentro da sua casa. Começa a chegar dentro da tua casa e abençoar. Porque foi a casa que Deus te deu. Foi o lugar que Deus te deu para morar. Esse lugar não presta, esse lugar é isso, esse lugar é aquilo, essa casa. Não, começa a mudar. Declara bênção. Pode estar faltando alguma coisa na casa? Pode. Pode estar precisando reparar alguma coisa? Pode.
Mas isso não faz da sua casa um algo qualquer, porque foi Deus que te deu, então ela é abençoada. O lugar que nós moramos, irmãos, eu costumo dizer que São Gonçalo, Itaboraí, a minha cidade natal aqui eu pastorei, eu digo, são as melhores cidades. Eu não estou enfeitando, eu não estou ignorando os problemas sociais, os problemas de segurança pública que nós temos, de infraestrutura, de saneamento. Eu não estou ignorando tudo isso, mas a despeito disso e apesar disso, eu tenho um Deus que me fez habitar nesse lugar, que me deu uma igreja para pastorear nesse lugar. Então bendito seja São Gonçalo. Quero declarar bênção sobre esse lugar, porque se eu, como servo de Deus, como boca de Deus nesse lugar, disser que esse lugar não tem jeito, que esse lugar é maldito, que esse lugar é isso, aquilo, ninguém mais vai dizer ao contrário. Nós somos boca de Deus nesse lugar. Você é boca de Deus na tua casa. Então começa a liberar a palavra de bênção, palavra de vida, porque não basta o cheiro de pão, tem que ter vida dentro da casa, para ser um lugar seguro. Terceiro lugar que eu destaco, é o que Deus nos confiou a fazer, sempre estará linkado a quem Ele nos deu para cuidar. O que Deus dá para a gente fazer, sempre está associado a quem Ele nos deu para cuidar. Porque nunca o que a gente vai fazer para Deus é mais importante do que quem Ele nos deu para cuidar. A gente não pode ter sucesso na caminhada com Cristo e deixar a nossa casa de lado. A gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente precisa entender que a gente não pode descuidar nem de um lado nem de outro. Eu não posso cuidar tanto da minha família que eu esqueça de que a minha vida tem uma missão aqui na terra, que é servir a Deus e cumprir o propósito dele. Mas isso também não significa que eu vou ficar tão direcionado, e nós, pastores, temos uma grande preocupação nesse aspecto, e a palavra de Deus vai dizer, inclusive, olha, tenham cuidado, porque se não souberem fazer isso na casa, não vai poder fazer na igreja. Então, é uma balança que precisa estar equilibrada, para que a gente possa estar cuidando daquilo que é do Senhor, mas ao mesmo tempo de quem Ele nos deu para cuidar. Essa mãe, de alguma forma, ficou tão extasiada com o milagre, que ela esqueceu de que tinha um filho para cuidar, de que tinha que observar, de que tinha uma responsabilidade, de que o que Deus deu a ela para fazer não poderia ser álibi para ela deixar de cuidar do mais importante que tinha dentro da sua casa. Que Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento, para que ao cuidar das coisas de Deus, a gente também possa equilibrar e cuidar do nosso lar. Para que a gente possa ter cheiro de pão dentro de casa, para que a gente possa ter milagre do Senhor, mas ao mesmo tempo extirpar a morte de dentro dele. Como é importante servir ao Senhor, estar envolvido com a sua obra, mas nenhum ministério será mais importante do que a nossa família. E se a nossa família estiver forte, a igreja vai estar forte para a glória do Senhor. Em quarto e último lugar, e aí eu chego no nosso desfecho, o maior milagre que Deus faz na vida de alguém é libertá-lo do jugo do pecado. O maior milagre desse texto foi a libertação do pecado que estava dentro desse lar. Em qual outro momento essa mulher fala com o profeta sobre pecado, se não no verso 18? Acompanha comigo aí na sua Bíblia ou aqui na projeção, o verso de número 18 desse capítulo. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Ora, em qual momento essa mulher toca em pecado? Em nenhum. Ela está ali, ela fala da condição dela, que é pequena, o profeta fala para ela, ela diz, olha, o seu Deus, ou seja, é o seu Deus. E ela não fala nada de pecado. Agora, quando o filho morre, ela dá uma prensa no profeta, e ela diz, olha, você veio aqui para denunciar o meu pecado, para me lembrar dos meus pecados. Viver experiências miraculosas não significa uma verdadeira transformação. Tem gente que vai e tem experimentado milagres, mas que não experimenta o maior milagre. E se a gente observar em vários momentos, quando Jesus despede a quem ele havia acabado de curar, libertar, a quem ele havia acabado de executar um milagre na vida, ele dizia, olha, vai e não peques mais. Vai e muda de vida.
Vai, mas vive diferente. Então o maior milagre não é nem a ressurreição, porque esse menino não está entre nós. Lázaro, que também foi ressuscitado, não está aqui mais. Eu posso morrer e ser ressuscitado. E eu digo lá na igreja, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Tenho pena. Um cara legal como eu morrer, é uma pena. Uma pena. Mas um dia chegará essa hora. Mas se eu ressuscitar, louvado seja Deus, volto, ainda pastoreio, tomo meu lugar lá em casa, já falei com minha esposa, olha, nada de, né, estou aqui. Então voltar vai ser uma bênção, mas um dia não vai ter jeito, vai chegar ao final da linha, porque ao homem foi dado a condição de morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Para nós, a advocacia de Jesus Cristo sobre a nossa vida e a salvação eterna. Mas o fato é que essa mulher agora, ela revela o seu pecado. Ela diz, olha, por acaso você veio aqui para fazer o meu pecado aparecer? Há uma exposição do pecado. E é isso que a gente precisa fazer. Nosso lar pode ter cheiro de pão, nosso lar pode viver milagres extraordinários, mas se o pecado não for extirpado da nossa casa, haverá sempre uma porta aberta para a morte entrar. Nós precisamos, se quisermos ter um lar seguro, romper com o pecado. No verso de número 24, essa mulher, ao ver Elias com o poder de Deus ressuscitar o filho, ela diz, agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Em qual outro momento que ela vê Deus? O milagre está acontecendo, oba, maravilha, porque tem gente que é assim, irmão. Vai na igreja, vai no centro, vai na sinagoga, vai na pirâmide do Egito, vai em qualquer lugar. O que ela quer é benefício. Quem é que está dando, não me importa, eu quero é milagre. Mas nós não, porque nós sabemos de onde é a nossa fonte. Nós sabemos quem é a nossa porção. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas essa mulher ainda não sabia disso. E ela só vê Deus na vida do profeta quando o pecado é revelado. Quando o pecado é exposto. Quantas pessoas estão morrendo ou vivendo num ambiente de morte porque têm convivido com o pecado? Pecados ocultos. Pecados que precisam ser expostos. Não necessariamente a igreja. Muitos precisamos sim ter gente de confiança, gente de Deus do nosso lado para dizer, olha, eu preciso que você ore por mim, porque tem algo aqui eu não quero deixar como legalidade para o inimigo. Ora pela minha vida, confessa pecado. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para ouvir e perdoar os nossos pecados. Nós precisamos execrar o pecado da nossa casa. E tem uma coisa terrível dentro disso, que eu não quero entrar no detalhe, isso é uma mensagem outra. Mas às vezes a gente acaba se deparando com essa verdade na vida de muitas famílias, no exercício pastoral a gente vê que às vezes é necessário uma tragédia dentro de casa para as coisas serem postas no lugar. Mas eu quero declarar nessa noite que, a começar do meu lar e sobre a sua casa, a sua família, não haverá necessidade de uma tragédia para as coisas serem postas no lugar. Deus nos trouxe aqui nessa noite, de um dia tão especial, Dia das Mães, para dizer para a gente que assim como uma mãe que pode dar um puxão de orelha, que pode dar uma repreensão, mas assim também é o Senhor que nos ama, que nos quer ver bem, e é alguém que podemos confiar para expormos diante dele os nossos pecados e verdadeiramente experimentarmos a genuína transformação. Mais do que cheiro de pão dentro da nossa casa, mais do que azeite e farinha transbordando, o que nós precisamos é de um lar santificado na presença do Senhor. Para que o diabo entenda que na nossa casa, da porta para dentro, manda o Todo-Poderoso. E por isso,
o nosso lar, a nossa família, é uma família segura. Não são as trancas que a gente põe no portão, não é o sistema de vigilância que a gente pode colocar, as cercas farpadas, elétricas, ou que seja, mas é o guarda de Israel, aquele que está na porta do nosso lar. Um certo dia nós fomos para uma igreja, para a nossa igreja na época, né, lá, onde congregávamos, e ainda morava na casa dos meus pais, e a porta embaixo, assim, a casa em cima. Nós fomos para a igreja, era um culto, não sei se Natal, Ano Novo, eu sei que era bem tarde, a gente chegou tarde já de volta. E quando nós chegamos, a porta estava entreaberta. E nós tomamos aquele susto, pronto, entraram na nossa casa, e a gente não sabia, bom, pode ter alguém lá ainda, e fica aquela coisa, apreensão, não sabe se corre, não sabe se fica, não sabe se entra ou se sai. E a gente, naquela situação, esperando ali alguém passar, de repente passa um vizinho, e esse vizinho congregava numa igreja próxima ali, e ele tinha o costume de ficar transitando ali, porque mora perto, a igreja de outro lado, e era comum ele passar ali algumas vezes, quando naquele ir e vir. E ele estava voltando de uma dessas idas e vindas com uma criança, e quando nós, então, vimos, abordamos e explicamos a situação. E aí aquela criança que estava com ele disse, olha, eu vi alguém ali na porta. Quando a gente passou, eu vi ali. E a gente não sabia, então disse, bom, pronto. É isso mesmo que ele está pensando, e agora? E aí com ele lá, é assim, né? A gente pode correr todo mundo junto, mas quando tem mais gente, a gente fica corajoso, né? Pode estar todo mundo com medo, mas você está em 5, você vai. Nem que seja para os 5 sair correndo junto. Mas na hora a gente vai. E quando nós entramos, nós percebemos já de cara que não tinha sido ninguém ali que tinha entrado para roubar ou fazer qualquer coisa. E a palavra daquele menino me veio à mente, quando ele disse, eu vi um homem ali na porta. E eu entendo que pela sensibilidade espiritual daquela criança, o homem que ele viu na porta era o anjo do Senhor guardando aquele lar. E eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui, há anjos de Deus cercando a nossa casa. Então, em nome de Jesus, que você possa declarar bênção sobre a tua casa, que você possa ver, sim, farinha e azeite sendo derramados sobre o teu lar, mas que mais do que cheiro de pão, que você possa declarar e entender que pecado não tem vez no seu lar, e, portanto, a vida e a bênção prevalecem para sempre na vida da sua família, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que a tua casa seja inundada do pão vivo que é Jesus. Deus abençoe, irmãos.